Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um programa Arquitetando e hoje estamos aqui no Cerrito para ter uma conversa com o arquiteto Adroaldo Valandro. Tudo bem, Adroaldo? Tudo bem, tudo bem. Então, como a nossa proposta do programa Arquitetando é estar cada vez mais mostrando para o público de Santa Maria o que nós temos de bom, o que nós temos de interessante aqui na cidade, para que as pessoas cada vez mais possam estar buscando na própria Santa Maria as coisas interessantes. E nada melhor que estar conversando aqui com um dos profissionais de bastante renome da cidade, que tem muito trabalho aí para nos mostrar. Então a gente queria que tu conversasse um pouco com o público, contasse para nós um pouco, desde quando que vem esse trabalho aqui em Santa Maria? Bem, bom, obrigado pelo convite, né? E vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre meu trabalho, minha formação, sobre o mercado de trabalho, podemos conversar também e alguma coisa que a gente pode estar mostrando aí para o público do programa. Eu tenho a minha formação feita em Porto Alegre, nos anos de 86 a 91, então estamos aí com aproximadamente 24 anos de trabalho no mercado, por aí. Eu formei na Faculdade Ritter dos Reis, em Porto Alegre, então, e no primeiro momento fiquei lá em Porto Alegre, ainda tentando trabalhar no mercado de Porto Alegre no primeiro ano. Em determinado momento surgiu uma oportunidade de fazer um projeto aqui, de um prédio residencial, o que me trouxe de volta a Santa Maria, porque eu sou natural daqui e minha família toda é de Santa Maria. Então, naquele momento vim para um primeiro trabalho e, a princípio, único, e voltaria a Porto Alegre, tentaria seguir o meu processo de trabalho e de entrar naquele mercado lá, que é muito concorrido. Quando vim a Santa Maria fazer esse processo, as coisas foram acontecendo ao natural, foram surgindo oportunidades de trabalho. E naquele momento, isso no ano de 92, aí em diante, 92, 93, esse processo da minha raiz com Santa Maria foi se formatando e realmente cada vez mais eu fui criando vínculos com a cidade e com o mercado. Eram outras épocas, era uma outra época, né? Não era este momento de trabalho. Então, naquele período aí, desse ano de 92 a 2005, por aí, a gente fez muito trabalho. Meu escritório tinha uma área de abrangência muito intensa no mercado. E com as novas formações faculdades começaram a acontecer em Santa Maria de arquitetura, novos cursos, começaram a entrar novos arquitetos e isso é normal e natural, né? A cidade começou a ter mais opções. Enfim, então a gente hoje, o escritório tem um volume de trabalho ainda importante, significativo, mas o mercado mudou, tem mudado e acredito que isso seja uma coisa que vai acontecendo aí ao longo dos anos e certamente daí para frente ainda se terá novas mudanças, né? Com certeza. E tu falaste que hoje então a gente tem um volume de trabalho interessante, significativo. Tem alguma área específica mais que o escritório trabalha hoje? Ou Na realidade a gente trabalhou muito residência, né? Ainda trabalha muito residência, a parte residencial, casas. No início da minha carreira eu trabalhei muito a parte de interiores, né? A gente fez muita clínica, muito escritório, muita loja, parte comercial. Mas depois de um certo tempo a gente começou a trabalhar mais com a parte residencial, mais casas, e isso vem acontecendo ao longo desse período assim.
Mas a gente tem, é dinâmico isso, não é uma coisa engessada só em residência, né? Hoje, o ano passado mesmo, a gente fez alguns projetos atípicos. A gente trabalhou com um parque de exposições em Rosário do Sul, a gente fez um projeto de uma ampliação de um moinho, a gente fez um processo de um hotel, a gente fez casas fora daqui. O ano passado a gente fez uma casa em Rio Grande, duas casas em Atlântida, uma outra em Caxias. Então, esse processo é dinâmico, não é só aqui, e acontece fora também. Posso até ter esquecido alguma coisa, mas isso é assim. Eu já tive coisas também, assim, de fazer um projeto em São Paulo, de um estúdio fotográfico, que a gente fez a obra, na realidade, em conjunto com o arquiteto de São Paulo, isso em 2005. Já fiz um outro projeto em São Paulo, projeto e obra de um estúdio de designer que tem em São Paulo. Então, eu já tive oportunidades assim, de fazer projetos muito abrangentes, variados, de temas variados, e não somente a parte residencial. Mas o que a gente mais faz é o projeto residencial, isso sim. E a procura normalmente é residencial, então aqui em Santa Maria. E teria alguma característica, algo específico do escritório que a gente possa, por exemplo, estamos visualizando aquela obra, aquela é uma obra do Adroaldo. Existe alguma identidade assim que seja interessante a gente colocar? Eu acho que sim, eu acho que as casas que eu já projetei, que a gente executou, tem uma característica de casas muito volumétricas, de uma arquitetura muito contemporânea, com transparência, com utilização de materiais, volumes, que é característico do meu trabalho, né? Mas eu entendo que isso... existem outros arquitetos também que trabalham dessa forma, né? E nem sei se sempre se identifica como um projeto específico nosso aqui do escritório, meu, né? Mas eu acho que essa arquitetura mudou desde o início de quando eu vim trabalhar em Santa Maria, que naquele momento acho que tinham 7, 8 arquitetos atuantes na cidade. Essa linguagem vem mudando de lá para cá, mas isso foi uma exigência de mercado, é uma arquitetura que a gente começa a ver em livros, em revistas, as pessoas viajam e também têm acesso a essa arquitetura. Mas eu te diria que assim, o público que me procura, normalmente procura já conhecendo o trabalho, já conhecendo essa arquitetura e vem querendo fazer esse tipo de trabalho, né? Busca já aquela referência. Aquela referência. E isso é o importante quando se contrata um arquiteto. É entender que o arquiteto é uma pessoa que pode organizar, sim, a sua vida dentro de um espaço, né? Seja ele comercial, residencial, industrial, mas que ele tem uma linguagem de trabalho que deve ser seguida, né? Isso acontece de uma forma geral no mundo das artes. Quando você vai comprar uma obra de arte, você tem que gostar dessa obra de arte e não comprar porque aquele artista é fulano, assim, porque existe uma qualidade que se identifica com você, né? E na arquitetura eu acho que isso é importante também, você entender a linguagem de trabalho daquele profissional, gostar daquela linguagem de trabalho e querer esse trabalho, né? Então acho que isso é importante. Dificilmente chega no meu escritório alguém que não sabe da minha linguagem de trabalho como é. E aí chega aqui e quer fazer uma casa ou um edifício ou uma edificação completamente diferente do que a gente pode produzir. E já aconteceu isso alguma vez? Não. Não que tu te recorde. Não que eu me recorde, entende? Não que eu me recorde. Normalmente as pessoas realmente quando procuram a gente, procuram já querendo contratar o escritório, né? Elas
vem já decidida a ter um trabalho que é feito, assinado pela gente. E não uma coisa assim, eu vou especular, né? Raramente essa coisa especulativa de preço, claro, a não ser uma coisa mais industrial, mais, né? Aí é uma empresa, é uma indústria que tem que se organizar e não se fala, não que não seja importante, mas não se fala tanto na parte estética e sim funcional. Mas aí também, claro, tem que ter um bom profissional para que esse profissional saiba organizar uma indústria, né? Muitas vezes o processo também não está diante de características, por exemplo, eu acho mais interessante, não, tem muito mais por trás, né? Que claro. O projeto não é só a parte estética, né? E sim a parte funcional, operacional, dessa obra, como se interligam essas peças, como que o dia a dia específico numa residência daquela família acontece, que cada um tem o seu programa de necessidades, né? Tem casais que não têm filhos, tem casais que têm um filho e pretendem ter outro, tem um filho e não pretende ter outro, tem 5 filhos, tem 4 filhos, então tu tem que projetar para aquela família, né? Mas a parte de estética e acabamento, bom, isso é uma coisa que as pessoas sonham, que as pessoas querem, que as pessoas buscam, mas isso não é só isso num projeto arquitetônico, né? Porque tu fazer uma coisa bonita, bonitinha, mas internamente, ou a interligação desse espaço com o sol, com a iluminação, com a ventilação, com o meio ambiente, isso não existe, então não adianta, não funciona, entende? Tu ter circulações que não interligam os espaços, não funciona. Isso funciona, não é só numa residência, né? A gente já fez revendas de carro também, que tu tem que entender da dinâmica de uma revenda, tu tem que entender do salão de vendas, da sessão de estoque, sessão de espera, a sessão de peças, oficina, lavagem, pintura, chapeamento. Então, essas coisas, quando esses projetos acontecem, a gente estuda muito como isso funciona, né? Para buscar atender aquela necessidade daquela agência, daquela revenda naquele momento, né? E já pensando sempre também numa possibilidade de expansão daquela empresa, né? Como que ela pode expandir dentro daquela área que ela tem hoje. Então isso é por aí. Beleza. Bom, então te agradecer por esse primeiro papo e vamos em um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente retorna. Bom, então estamos aqui conversando com o arquiteto Adroaldo Valandro e queria que tu nos falasse um pouco sobre essa dinâmica de projeto. A gente pode visualizar que tu trabalha bastante com arte gráfica, né? Sim, com croquis. Na realidade, a minha formação, nos anos que eu fiz essa formação na arquitetura, a gente não trabalhava ainda com computador. Eu sou de uma época, de uma geração um pouquinho antes de iniciar a situação de se desenhar em computador. Então, quando saí da faculdade, naquele ano, estavam implantando o sistema de salas de computadores para desenho, né? Até aquele momento a gente desenhava tudo à mão, então tinha eram muitas cadeiras de desenho ao longo do processo da faculdade. E claro que algumas pessoas tinham mais facilidade, outras menos para desenhar e para projetar. Eu, na realidade, sempre gostei muito de desenhar, desde criança, acho que tive muita facilidade para isso. Então, eu segui com esse processo sempre com a ideia de projetar sempre à mão. Então, tenho meus blocos de trabalho, que são de papel manteiga ainda, né? E que a gente vai fazendo algumas coisas de croquis, sempre a partir da primeira conversa com o cliente.
se faz a entrevista, anota o que esse cliente precisa, qual a sua intenção, e aí a gente vai para o croquis. Esses são croquis de vários trabalhos que a gente já fez, né? E algumas coisas externas, outras internas, mas sempre isso é feito à mão, né? Num primeiro momento. Por exemplo, isso aqui é o prédio do Icardio ali, aqui é uma loja que é da Luxaflex, que é aqui perto, aqui é o prédio da Pusme que a gente fez. Então, sempre a volumetria vai nascendo aí à mão, com as plantas baixas, e cortes, e elevações, e alturas. A gente vai colocando dimensões, aqui tem uns projetos que são residenciais já com dimensão. E a partir daí vai para o pessoal que desenha no computador, que desenvolve o projeto no AutoCAD, com o programa que a gente usa. Eu até hoje confesso que não me adaptei ao computador, eu uso o computador para olhar esses projetos finalizados e para analisar o que está sendo feito, e acompanho o pessoal que está desenvolvendo sempre que a gente estou presente ali com eles, mas eu não desenho em AutoCAD, eu não sei manusear a máquina. E acredito que não vá aprender mais nessa altura do campeonato. Até porque me sinto bem desenhando à mão, gosto de fazer isso dessa forma, assim que eu aprendi, e isso não me atrapalha em nada. Muito pelo contrário, eu acho que me dá mais segurança ainda de elaborar os projetos, porque eu vou no detalhe específico dessas obras, né? E o desenho ele se complementa, né, com a tua participação. Me parece, e me corrija se eu estiver errado, que tu te sentes muito mais livre tendo um papel, tendo os lápis, tendo essa possibilidade. Eu realmente me sinto à vontade em ter o papel, o grafite e caneta. Eu desenho muito a caneta também, né? E qualquer caneta, na realidade eu desenho, às vezes tem alguns desenhos meus em preto, outro em vermelho. A caneta que está na minha mão eu consigo desenvolver isso. Eu tenho uma facilidade de projetar também. A minha dinâmica de projeto é bastante rápida, sabe? Assim, pelos anos, pelo exercício, pela minha formação, que quando eu estava na faculdade ainda eu já comecei a trabalhar. Né, trabalhava num escritório grande em Porto Alegre, então eu acho que isso me ajudou muito a esse processo de criação. Eu vi coisas além da faculdade, paralelo à faculdade, né, e isso te abre a tua mente para esse processo. E um projeto, na realidade, para mim, ele nunca está 100% pronto. Né? Mesmo quando a gente finaliza, algumas situações de um pequeno detalhe aparecem, né? Então aqui mesmo a gente tem um projeto de uma residência que a gente terminou agora, e que as imagens vieram a semana retrasada para o escritório, as imagens de teste, e eu comecei ainda a ver, olha, falta uma luminária aqui, tem outras máquinas de ar-condicionado ali, onde foram projetado o lugar delas, e vão baixar a vegetação. Então a gente está sempre buscando melhorar essa situação, né? E realmente eu acho que sempre é possível melhorar um projeto, a gente tem algo mais a acrescentar a esse projeto, né? Essa situação de que hoje se pode projetar e desenvolver um projeto em AutoCAD é uma coisa fantástica, porque eu me lembro no meu tempo de desenhar isso à mão, porque uma coisa é você fazer o croquis à mão, que são essas peças, outra é você fazer o projeto à mão, técnico, né? O que vai para uma prefeitura, o que vai para a execução, e isso, a gente ainda estava comentando isso a semana passada aqui no pessoal do escritório, de que a dificuldade que se tinha quando tinha que mexer num projeto já praticamente finalizado, porque aquilo era tudo feito à mão, e estava tudo desenhado a lápis, a grafite, ou pior, a nanquim às vezes.
E aí se tinha, bom, tem que raspar essa planta e mudar. Então hoje essa dinâmica é completamente diferente. Hoje a gente consegue mudar ali em alguns minutos ou segundos um elemento que não está bom, né? E mais, com as imagens eletrônica, fotográfica que a gente tem condições de fazer hoje, o cliente enxerga realmente como vai ficar a casa. E fica assim, se ele realmente executar o projeto na íntegra, como ele foi projetado, fica como ele pensou, como ele desejava. Beleza. Bom, então, muito obrigado, Adroaldo, por essa conversa e também um pouco dessa aula de arquitetura, porque eu confesso que eu me formei em 2014, não, perdão, 2010, de 2004 a 2010. Então, muitas dessas coisas a gente só ouve falar, né? Os professores dizem, não, é assim, coisa. Então, ter esse contato diretamente com a arquitetura, como se fazia, como se faz ainda, para mim é muito engrandecedor. Então, fica o convite para o pessoal que quiser conhecer o escritório, o estúdio aqui do Adroaldo, que vem aqui na Victor Hoffman, número 84, no Cerrito. E venha conhecer, conversar um pouco com o Adroaldo aqui, que com certeza vai ser muito bem servido de arquiteto e de projeto. Bom, te agradeço mais uma vez e convido o pessoal a estar sempre entrando em contato com a gente, curtindo a nossa fanpage e também conversando com o nosso arquiteto aqui, o Adroaldo. Tá certo? Até a próxima!